Então, muito bem-vindos. Hoje, 22 de novembro, turma 31 da probabilidade estatística. Estamos aqui na universidade fazendo a transmissão, ou a gravação, melhor dizendo, via Zoom, né? Então, vamos lá. Já que estamos na matéria, estamos falando de correlação e regressão, né? Então, o que nós vimos da aula passada foi o seguinte. Tritorto. Para acompanhar a minha tela tem que ser meio assim. Muito bem. Então, o que a gente viu na aula passada? Que a gente começa calculando, né? A ideia é associar variáveis, né? Como que a gente tende a associar, pelo menos nesse primeiro momento, via regressão linear simples. É o modelo número 0. Então, a gente começa com um coeficiente de correlação amostral, que é calculado, né, com base nos dados, e depois disso a gente dá uma testadinha, né? Que é a correlação universal, pode ser pensada igual a zero, ou seja, sem correlação universal ou populacional, ou essa correlação amostral para um dado tamanho de amostra mais sugere o ρ longe do zero, ou seja, com algum tipo de correlação universal. Percebo que isso aqui é um palpite, né? E nunca esqueçam que a correlação, seja ela amostral ou populacional, varia de -1 a +1 passando pelo zero, onde o -1 é um alinhamento perfeito descendente, é um alinhamento perfeito e ascendente. E o zero é a ausência total de associação linear. Pode ter infinitas formas. Tá? Muito bem. Então, uma vez que nós tenhamos feito esse procedimento de medir a associação linear amostral para um certo tamanho de amostra N, testado essas hipóteses e admitido o H1, tá? Então, dado H1, uma vez que a gente tenha rejeitado que a correlação é próxima de zero, ou seja, que ela está perto das pontas, a gente passa para um modelo de regressão linear simples, que é o assunto da aula de hoje. Então, esse modelo ele vai ser assim, y igual a um coeficiente angular ou intercepto, mais um coeficiente linear ou intercepto, mais um coeficiente angular, vezes a variável xi. Calma que tem mais coisas. Mas esse aqui, pessoal, é o modelo da tia Zuleika. Quando vocês estavam no colégio, a professora dava 2 pontos para vocês e dizia assim, ó, passe uma reta, encontre a reta R, bem, né, que passe sobre os 2 pontos tais e tais. Né? Então, esse aqui, por exemplo, é um exemplo onde o beta zero é negativo, ele está abaixo do eixo do x, né? E o beta 1 é positivo. O coeficiente angular é positivo porque a reta é crescente. Só para dar outro exemplo, esse aqui é um caso de um beta zero maior que zero e o coeficiente angular menor que zero. Então, isso aqui tudo vocês sabem desde o colégio. Mas esse modelo aqui só funciona quando todos os pontos, todos, sem exceção, estão exatamente em cima da equação da reta. Esse é um modelo matemático. Mas e o que o nosso modelo faz de diferente? Né? Nosso modelo ele vai lembrar que os nossos pontos são observados.
e não perfeitos em torno de uma reta. E a gente quer achar um modelo que passe assim no meio dessa nuvem de pontos, claro, se a gente tiver admitido um mínimo de linearidade no teste de correlação. Então, pensem que cada ponto desses, eu vou escolher um aqui aleatoriamente, gera um erro, que é o quanto a reta de vocês erra em y para explicar o y. Então, isso aqui é o erro do modelo. Erro. E cada ponto gera um erro, que pode ser, inclusive, zero. Pode ser que tenha um ponto que cai exatamente essa da reta. Ok. Nesse caso, o erro foi zero. Mas não é a regra. A regra é que ele esteja o quê? Em volta dessa reta. Então, para generalizar o modelo da tia Zuleika, a gente vai contemplar essa medida de erro. Percebam que eu indexei por i, tanto o y, quanto o x, quanto o epsilon, porque eu estou dizendo que cada par de pontos xy gera o seu erro, a sua distância em y, né, para cada ponto observado. Muito bem. Então, o modelo que a gente vai trabalhar vai ser esse aqui. E por que eu estou fazendo toda essa construção? Porque a ideia é, eu preciso encontrar uma equação de reta que passe no meio da nuvem de pontos, ou o mais próximo possível de todos os pontos simultaneamente. E justamente como eu vou tratar esse erro, como é que eu vou lidar com essa parte que eu não explico no modelo, é o que dá o nome aos métodos. Tá? No modelo de regressão linear, que é o que a gente está usando, a suposição é de que o erro tem distribuição normal, ou seja, as distâncias, se eu colocasse assim um histograma, o epsilon no eixo horizontal, eu esperaria que as distâncias estivessem todas muito próximas de zero. E à medida que eu fosse me afastando do zero, que eu fosse tendo cada vez menos pontos mais distantes do zero, tanto para cima quanto para baixo. Então, a gente supõe que esses erros têm distribuição normal, de média zero, ou seja, é um jeito de dizer que a nuvem passa bem no meio da nuvem, a curva, perdão, passa bem no meio da nuvem de pontos, significando que a soma das distâncias de cima, vou chamar de S, é a mesma da soma das distâncias de baixo, que é menos S. Muito bem. Então, é isso que quer dizer essa média zero. Se a soma, né, S menos S dá zero, então, dividido pelo número de pontos, dá zero, então a média é zero. E com alguma variabilidade que eu vou chamar de sigma de epsilon. Tem a ver com a dispersão desses pontos. Se os pontos estiverem muito dispersos em torno da reta, esse desvio padrão dos erros é grande. Se a variação é pequena, ou seja, os pontos estão bem concentrados na reta, então esse desvio padrão é pequeno. Até o caso extremo, quando todos os pontos caem exatamente em cima da reta e a variabilidade é zero, e aí some essa componente de erro e voltamos ao modelo da tia Zuleika. Então, esse modelo que eu estou propondo é um modelo que generaliza o modelo da tia Zuleika. A tia Zuleika lê-se do colégio. Né? Muito bem. Então, qual é a característica desse modelo aqui? É cheio de letra grega sem chapeuzinho. É um jeito de dizer assim, pessoal, lembra do ovo frito? Universo de tamanho não, e eu tenho uma amostra de tamanho ninho. Aquela conversa de sempre. Pelo fato de eu ter um monte de letra grega sem chapéu, beta 0, beta 1, epsilon, sigma de epsilon, é uma sugestão, pela minha anotação, de que nós só conseguimos montar esse modelo depois de observar todo o universo de interesse. Então, o modelo inteiro é um modelo universal. Para todo o modelo. É isso aí. Muito bem. Então, o que adianta esse modelo aqui se eu só consigo fazer ele funcionar se eu tenho todo o universo? Bom, ele passa a ser uma referência. Ele passa a ser algo a ser perseguido, vamos chamar assim. Tá?
Porque o que eu quero, no fim das contas, é um modelo que eu vou chamar de y igual beta 0 chapéu mais beta 1 chapéu x. Ou seja, eu quero terminar com uma equação de reta na forma reduzida, que é o jeito mais intuitivo, mas nada impede de vocês botarem em outro formato, mas uma nuvem de pontos estimada a partir da amostra de vocês e que tem essa característica de passar o mais próximo possível de todos os pontos ao mesmo tempo. É isso que a gente quer fazer. E a pergunta é, como é que eu faço para chegar nesse modelo? Como é que eu garanto, com esse monte de converser, que os pontos que eu tenho na amostra me levem a uma reta que tem essa característica que eu quero, passar, ser a reta mais próxima possível. Bom, então aqui, para resolver isso, nós vamos usar um método, aliás, o método dos mínimos quadrados ordinários. Ordinário tem a ver com a ordem. Tá? Então, o que nós queremos fazer é minimizar o quê? Não a soma dos erros, mas a soma dos erros ao quadrado. E por que a gente teve que botar esse quadrado aqui nos erros? Disse já para vocês que a soma dos erros dá zero. Então, se eu não botar esse quadrado, eu vou dizer aqui que eu quero minimizar zero. Isso não faz sentido. Eu preciso minimizar uma função que dependa de beta 0 e beta 1 e que eu consiga inverter e chegar em estatísticas, ou seja, coisas que vêm da amostra, para me ajudar a dar um chute técnico àqueles coeficientes. Então, como é que resolve esse pepino técnico aqui? Ora, a gente vai o quê? Trocar, né? A gente vai querer, então, minimizar a soma dos erros ao quadrado. Quem são os erros ao quadrado? Por isso que eu precisei fazer esse monte de conta aqui. Isso aqui vai ser yi menos beta 0 menos beta 1 xi ao quadrado. Então, hoje na turma da manhã até eu encarei essa daqui. Abri o quadrado, tá? Trinômio, barará, pontalhado. Mas nós fizemos. Fizemos o quê? Depois de abrir esse quadrado, a gente vai fazer uma coisa chamada derivação parcial. E aqui eu não vou entrar no mérito para vocês. Não é nada difícil de fazer. Para quem já entendeu derivação parcial é imediato. O que é uma derivação parcial? Derivar eu vou chamar essa soma de epsilon ao quadrado aqui, em relação a beta 0, ou seja, eu vou tomar a derivada desse negócio aqui só em relação a beta 0. Então, tudo que não tiver beta 0 é zero, que é constante em relação a beta 0. E depois de fazer isso, eu vou igualar essa derivada a zero. E aí eu vou fazer a mesma coisa, uma derivada dessa componente maluca aqui, só que agora em relação a beta 1. E igualo esse negócio a zero. Eu vou ter um sistema de equações, no fim das contas, onde eu vou isolar o beta 0 e o beta 1, tá? E devo chegar, finalmente, né, às estimativas de beta 1 chapéu. Vamos lá. Então, vai ser n soma de xy menos soma de x soma de y, n soma de x quadrado menos a soma de x ao quadrado. Esse é o beta 1 chapéu. E o beta 0 chapéu, esse aqui vai ser média de y menos o beta 1 chapéu que vocês acabaram de calcular no passo anterior, vezes a média de x. E de onde é que saem esses somatórios, essas médias? Saem da tabela que vocês têm. Então, lá do exemplo 5.2, que eu discuti com vocês, deixa eu sentar aqui. Do exemplo 5.2, que eu
fiz com vocês na aula passada, discuti com vocês. Lá da minha apostila, de novo, pela última vez eu ainda preciso usar essa apostila, porque eu transportei todo o material ainda para o site, né? Então, na página 106, se não me falha a memória, eu tenho aqui os gráficos, aqueles que eu tinha feito à mão aqui para vocês. Então, o gráfico da esquerda é o gráfico da tia Zuleika, o gráfico da direita é o gráfico realista, digamos, é o que a gente vai ter no fim do dia, que, por muito favor, vai se parecer com uma linha reta, né? Pelo menos vai rejeitar o H0 no teste da correlação. E aí, a gente vai procurar, então, ajustar essa reta. Percebam que aqui eu já ajustei a reta, né? Estou fazendo a engenharia reversa. Aqui estou botando os componentes de erro ali para vocês. Então, toda essa conversa que eu mostrei aqui é o que eu resumi para vocês ali no quadro. Então, acabou. Temos uma solução. Percebam de novo que eu pulei a parte da contalhada, né? E aí eu digo assim, se vocês querem saber como é que faz a conta, bom, posso fazer um vídeo só fazendo essa conta, mas isso aí vocês têm, por exemplo, no Moretinho Bussab, ou mesmo no The Groot Service, que é um material que vocês conseguem aberto na internet. Então, esses dois caras aí mostram a continha para vocês. Mas isso não vai cair na prova, não posso pedir derivada parcial para vocês. Tem que ter cálculo 3 aqui na PUC para saber fazer essa derivada parcial. Então, não vamos entrar neste nível de detalhes. De novo, a gente tem que parar em algum lugar. Tá? Para o pessoal da ciência de dados, que é a turma lá do meio-dia, eu abri parte da conta, eu desenvolvi os quadrados, assim, fiz a derivada parcial, etc. Valei a zero, mas não resolvi o sistema de equações. Então, fica a critério do leitor aí, se quiser entrar nesse nível de detalhe. Se não tiver com paciência, com tempo, acredite nessa formulinha aqui, né? Ou então use o seu software de preferência, sem nenhum problema, confira que essas contas aqui devem dar bem certo, vão funcionar bem direitinho. Muito bem. Então, no exemplo 5.6, eu pego os mesmos dados do exemplo 5.2. Qual é o 5.2? É aquele onde a gente calculou a correlação na aula passada, onde a gente ganhou de presente os somatórios prontinhos, soma de x, soma de y, soma dos quadrados, soma do produto e o tamanho da amostra, né, o número de pares de pontos. E aí foi substituir na fórmula e fazer a conta. Isso aqui é um curso mais aplicado, então eu não vou ficar aqui fazendo todas as demonstrações com vocês. Então, no exemplo 5.6, a gente usou as mesmas informações da correlação, lá, aquelas estatísticas, soma de x quadrado, etc., para calcular esses coeficientes. Então, como tema, fica vocês verificarem essa conta aí. O ideal é vocês olharem a fórmula, pegarem os dados do 5.2 e fazerem a conta sem olhar o exemplo 5.6. Esse é o ideal. E depois vai conferir, ver se vocês acertaram, né? Esse é um jeito bem legal de estudar. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui da conta, tá, pessoal? É só uma conta, uma multiplicação, divisão. Tá feita a conta aqui para vocês no exemplo. Então, só acompanhar e fazer a apertação de botão devida, né? Mas o que me interessa aqui é dizer o seguinte. Bom, aqui eu vou apagar, vou só tirar uma foto do quadro aqui para registro. Então, vamos lá, entendi. Então, pausa para a foto. Então, estou de volta aqui.
Então, onde é que está aqui? Então, vou tirar aqui. Então, fizemos o procedimento, descobrimos a equação. Aliás, quem é conhecido por ter feito esse mínimos quadrados é o Gauss. Para variar, todo mundo põe na conta do Gauss. Uma conta boa, né? Aquela conta onde ele teria feito tudo. Mas outras pessoas na história já fizeram, inclusive a questão da distribuição normal, né? Distribuição normal foi turbinada pelo Gauss. O Gauss, em 1808, que publicou os resultados que a gente conhece até hoje da normal, né? Mas o Laplace, mais de 30 anos antes, 1774, já fazia uso da distribuição, né? O De Moivre, que era um francês, já em 1733 também já conhecia essa distribuição. Mas pouquíssima gente usa o nome distribuição de De Moivre. Alguns poucos usam a distribuição de Laplace-Gauss, mas a esmagadora maioria chama de distribuição de Gauss, gaussiana. Se quiserem saber mais agora, é só um momentinho cultural relâmpago. Tá? Momentinho é assim, o artigo do Stigler, eu acho que esse é de 1980. Se não é 80, é 83. Tá? Mas é o Stigler's Law of Eponymy. A lei da eponímia de Stigler. O que é eponímia? Né? Eponímia é quando alguém leva o nome por alguma coisa que não fez. Pegou a ideia de outro, né? Saiu usando, levou o seu nome, então isso é uma eponímia. Stigler é um grande historiador da estatística. Aliás, o pai do Stigler, o Stephen Stigler, o George Stigler é o pai dele, que foi Nobel da Economia, George Stigler. Os caras, casca grossa. E o Stigler, filho, é um grande historiador da estatística. E ele ainda tem um senso de humor muito refinado. Então, os artigos dele são geniais. Assim. Tem que ler os artigos do Stigler. Tanto é que a própria lei da eponímia do Stigler é uma eponímia. Ele mesmo copiou essa ideia de outra pessoa. Então, fica aí pela cultura geral. Né? E o que eu comentei com a turma amanhã é o seguinte, né? Que quando a gente vai ministrar uma aula, consultoria, ou conversar com um colega, uma reunião de trabalho, essa cultura geral ela ajuda bastante, né? Porque os negócios começam no cafezinho, né? Vai para uma reunião, momentinho comercial agora, né? Tu vai para uma reunião onde tu é ou colega, né? Tu está na reunião de trabalho com teus colegas, como é que chama agora? Teu time, né? Your team. Ou tu está recebendo uma consultoria externa, pode ser, né? Como representante técnico da empresa de vocês, como eu fazia no banco, lá no Itaú, ou vocês podem ser o consultor. Vocês estão indo lá ensinar os caras a fazer umas contas. Eu já tive em todas essas posições, já fiz reuniões de todos os jeitos que eu estou contando. E já garanto a vocês que saber um pouquinho desse molho que esse caldo que junta, esse caldo cultural, técnico-cultural, ajuda e muito baterem um papo e começarem a conversa já pelas beiradas. Né? Facilita para vocês, né, fazerem negócios. Né? Então, fim do momentinho comercial. Muito bem. Então, do exemplo, ou melhor, dos exemplos do 5.2, onde tinha lá os somatórios prontos, e o 5.6, onde eu apliquei as equações, essas aqui, né, os resultados, aquela derivada parcial, etc., etc., a gente sabe o quê? Que a reta estimada, finalmente, vai ser menos 19,33 mais 5,92,
X. Então, verifiquem os exemplos. Eu não vou ficar fazendo todas as contas com vocês. A gente tem mais o que fazer. Isso aí é coisa para vocês verificarem posteriormente. Então, eu simplesmente apliquei essas equações e chegamos naqueles resultados ali. A melhor coisa para vocês é tentar fazer a conta sem olhar o exemplo. Olha a fórmula, pega os somatórios, se vira, tenta fazer a conta. E depois vê o que aconteceu no exemplo. Mas faz com calma. As pessoas querem fazer... Que resposta que deu? Cara, é um procedimento que vocês têm que fazer. Então, não adianta fazer correndo, não adianta querer olhar logo a resposta. Tem que fazer com calma, com um chazinho, tal, botar uma música clássica. Muito bem. Então, essa aqui é a equação da reta do nosso problema de sempre. Qual é o problema de sempre? Temos temperatura máxima do dia na variável x e temos número de garrafas vendidas no nosso restaurante ou bar. E um esboço possível dessa reta é assim. Por que eu sei que o esboço possível é assim? Ora, o meu beta 1 chapéu é 5,92, aproximadamente, tá? Que é maior que zero, portanto, essa reta é crescente. E o meu beta 0 chapéu é menos 19,33. Está abaixo do eixo do x, está na parte negativa de y. Por isso que eu sei que esse é o esboço da reta. Alguém pode dizer assim, tá, mas vem cá, que modelo é esse? Temperatura máxima do dia, se for lá um valor, vai dizer que vai vender menos 20 garrafas, menos 15 garrafas de bebida, que é isso? Como é que vai vender menos 15? Bom, na verdade, a nuvem de pontos acontece numa região aqui mais para cima. Então, aqui vem um primeiro grande aprendizado dos modelos lineares. Aqui é o x mínimo, x min, e aqui é o x max. Então, nunca extrapolem muito para cima do máximo, nem muito para baixo do mínimo. Porque a gente meio que deu uma garantida na linearidade nessa região. Esse teste aqui que eu falei já no início da aula tem a ver com a linearidade nesta região. Então, o que acontece para baixo do x mínimo e para cima do x máximo, em termos de linearidade, não sabemos, não observamos. Então, eu não vou me meter a fazer uma estimativa muito para cima ou muito para baixo. Pouquinho aqui na borda até vai, mas não exagere. E a reta é infinita, né? Então ela vai cruzar em algum lugar, o modelo vai ficar esquisito em alguma parte, mas me importa só dentro da janela de observação. Muito bem. Então, o que a gente faz com esse modelo? O que a gente fez toda essa conversa, todo esse trabalhão? Ora, nós temos aqui dois objetivos para usar esse modelo. O primeiro deles seria a interpretação ou ainda a inferência, se preferir, que é entender os coeficientes. Então, o que a gente poderia dizer desse modelo aqui? Bom, a estrela do modelo é o 5,92. É o impacto estimado da variação de x, da temperatura máxima, no y, que é a minha variável resposta, número de garrafas vendidas. Então, eu poderia dizer o seguinte, para cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura máxima do dia, TMD, tá? Espera-se, porque é um modelo, não vou dizer que é, espera-se. O que a gente espera? Um aumento, porque esse beta 1 é positivo, então se aumenta o x, aumenta o y. Então espera-se um aumento de quanto? De 5,92, aproximadamente 6 garrafas
de bebida ou algo assim. Isso é um possível uso do modelo. Entender o que o coeficiente está nos dizendo. Isso aqui é um negócio muito típico da estatística. A estatística mais clássica tem muita dessa parte de interpretação e inferência. Um outro objetivo, uma outra abordagem é a ideia de predição. O que é predição? É prever. Aliás, previsão, melhor que predição. Predição é predizer, prever. Quero dizer previsão. Predição é coisa de falastrão. Predição é coisa de falastrão. Prediz aí, eu acho que vai chover amanhã. O cara não sabe nada. Previsão não, previsão tem um cunho um pouco mais técnico. Não que não possa ser uma chutação sem tamanho. Então, previsão. O que a gente vai fazer? Ora, vamos supor que eu diga assim, olha, eu vi que a estimativa da máxima de amanhã é de 39 graus Celsius. Acabei de puxar meu celular aqui. Então, o dono do bar vai querer dizer assim, tá, beleza, para 39 graus Celsius. 39 graus Celsius. Quanto que esse modelo me estima de garrafas vendidas? Eu vou subir até o modelo, bato no modelo e vou procurar qual é o valor que esse modelo me indica aproximadamente de garrafas de bebida para 39 graus Celsius. É só fazer a conta. Então, Y chapéu é menos 19,33 mais 5,92 vezes 39. Só substituir o valor que vocês têm no X. E eu fiz essa conta já algumas vezes, então eu me lembro que dá mais ou menos 212. Aproximadamente 212 garrafas de bebida. E daí? O que a gente faz com isso? Bom, eu acabei de usar o modelo para fazer uma previsão da minha variável alvo, da minha variável y de interesse. Esse é um ponto de vista bem computacional, bem de aprendizado de máquina. Que tem muito mais interesse em prever coisas do que ficar fazendo interpretações. Nenhum deles é assim de se jogar fora. Mas o moderno que o pessoal está fazendo hoje é a previsão. No fim, o pessoal não está muito preocupado em interpretar coeficientes, até porque os modelos modernos são muito complexos. Então, não é bem assim sair interpretando coeficiente. O que o pessoal está fazendo hoje é testando um monte de modelo, um monte de variações e vendo qual deles prevê melhor. Se é urso ou cachorro, se a letra é A ou J. Tá? Então, fazendo uso intensivo para aplicação em máquina, humano-máquina. Muito bem. Uma discussão sobre essa duplinha, interpretação, inferência versus previsão, pode ser encontrado aqui no Momentinho Cultural 2. Aqui é aula, né? Mas é o artigo do Leo Breiman. Né? Então, deixa eu só fazer... Do Breiman 2001, Two Cultures. As duas culturas de modelagem estatística. O Leo Breiman era um estatístico já falecido, infelizmente, um cara brilhante, grandes contribuições. E o Breiman tem uma discussão muito madura em relação a essa dobradinha aqui. Então, o Breiman dizia o seguinte, que 98% dos estatísticos faziam a parte de interpretação e inferência, na estimativa dele, lá em 2001. E 2% estavam preocupados com previsão.
Então, que era uma questão cultural, né? Os estatísticos interpretam, fazem inferência, testes de hipótese, avaliam, fazem diagnóstico dos modelos e por aí vai. Mas o pessoal do machine learning ou dos estatísticos preditivos está interessado em acertar, fim de história. Estou nem aí qual é o pi velho do coeficiente, etc. Quero saber qual é o modelo que acerta mais. Fim. Então, a minha ideia é trazer um pouquinho para vocês os dois prismas, né? As duas culturas. Eu vou ensinar vocês a fazer um pouquinho da interpretação, da inferência, como é que vocês analisam isso, como que vocês fazem via previsão. Geralmente, previsão é o treino-teste. Pega uma parte da amostra, treina o modelo, depois pega outra parte e tenta adivinhar, com base só no X da parte que vocês querem usar como teste. Se o modelo for bom, se estiver prevendo bem, vocês devem ter um erro pequeno. Essa é a expectativa. Muito bem. Então, pessoal, eu vou discutir isso com vocês na próxima aula. O que eu gostaria que vocês fizessem? Os exercícios 1 e 2 do nosso material. Então, o tema de casa é os exercícios 1 e 2 do PDF. Aliás, qual é a página? 114, se não me falha a memória. Então, acho que é 114, só um segundo. É isso aí. Então, esses dois exercícios aqui são legais de vocês tentarem. Eu já deixei os itens A para vocês, né, na aula passada, para tentarem fazer. Então, aguardo aí perguntas, dúvidas. Os monitores estão à disposição de vocês. Então, tentem fazer esses exercícios aqui, né, para que a gente possa botar um pouquinho a mão na massa. Tá? São exercícios bem simplificados. Vocês já ganham de presente as equações da reta prontas. Então, eu peço nos itens A para vocês fazerem o teste de hipótese, aquele que eu comecei a aula discutindo. Depois, interpretar o coeficiente angular no contexto do problema, é dizer o que aquele coeficiente angular significa, tipo isso que eu acabei de fazer no meu exemplinho, e depois usar o modelo, né, em diferentes situações. Então, é um bom exercício para vocês darem uma pensadinha. Tá? Lembro que vocês podem, de repente, quebrar um pouco a cabeça, tal, no primeiro, principalmente. Mas é justamente para vocês praticarem. Se não praticar essas coisas, vocês já sabem, fica muito difícil de acompanhar as ideias mais adiante. Então é isso. Então hoje vamos ficar por aqui. Para variar a aula já direto ao ponto. Na turma da manhã eu gastei algum tempo a mais fazendo as contas, eu gastei acho que uns 20 minutos fazendo aquela conta. Então, e deixo para vocês uns momentinhos culturais. Aqueles 2 artigos são super legais. Deem uma olhada se tiverem paciência e um tempinho. Tá? Então, acho que é isso, pessoal. Acho que temos aí o início do modelo encaminhado. Na próxima aula, a gente vai fazer, então, diagnóstico dos modelos. Vamos ver como é que a gente escolhe um bom modelo. E aí acabou a matéria. E aí encerramos tudo que tínhamos que varrer da emenda. E aí já nos encaminhamos para o final da disciplina, última avaliação e aquela coisa toda. Certo? Então é isso, muito obrigado. Daqui a pouco o vídeo vai estar publicado aí para vocês. E, então, uma boa noite e nos vemos então na quarta-feira. Grande abraço. Tchau.